14 horas e 37 minutos. Hoje não fui eu que atrasei, não. Mas começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, como a medicina tradicional chinesa, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade e prática clínica, traz as técnicas de ponta para a qualidade de vida, saúde e bem-estar. O Salutes foi originalmente criado em 2009, em junho de 2009, na AltV, onde faremos agora, dia 13 de junho, 10 anos de exibição ininterruptas. E aí a gente vai, nesse programa mais próximo desse aniversário, vamos sortear aquela caneca do JC Baldan Frequenciais, que fez o maior sucesso. No programa da AltV, nós vamos sortear essa caneca. Falamos aqui ao vivo pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, também pelo site www.tvguarulhos3.com.br. Também estamos transmitindo pela minha página do Facebook, João Carlos Baldan, também no Salutes e Além de Agulhas. Eu estou acompanhando aqui pelo celular. Vocês podem encaminhar perguntas, críticas, sugestões. A partir agora nós temos 1 hora de programação na TV Guarulhos, sendo que a primeira meia hora será também apresentada pela TV Aberta, em São Paulo, canal 9 da NET, canal 186 da Vivo Analógico e canal 8 da Vivo Fibra. A TV Aberta exibe nosso programa todas as quartas-feiras, às 11 horas da manhã. O Salutes também, como eu disse, é apresentado também pela AltV, segundas-feiras, às 14 horas, ao vivo, transmitindo pela AltV, a primeira TV da internet, e também pela minha página do Facebook. Bom, como eu disse, meu nome é João Carlos Baldan, sou formado em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura desde 2000. Fui professor do curso regular de formação em acupuntura e também diretor da aba. Fiz pós-graduação em psicopatologia, com título de especialista em psicopatologia, pelo Instituto de Psiquiatria, o IPQ da Universidade de São Paulo, do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, desde 2005. Também fiz pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas pelo IBRAU, o Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia. Tenho participado de diversas palestras e cursos sobre florais quânticos. Fiz pós-graduação em física quântica e biorressonância aplicada à saúde e também curso de extensão universitária em física quântica e medicina energética, promovido pelo Instituto BEM e pela Nova Ciência, que são os patrocinadores do nosso programa Salutes aqui na TV Guarulhos. Muito bem, no programa de hoje vamos dar continuidade ao programa da semana passada, em que a gente começou a discutir os reais fundamentos das medicinas ancestrais e da medicina integrativa. Quais são os reais fundamentos? Eu disse naquela oportunidade que é um assunto bastante importante, grande, extenso, e é um pouco o título um tanto quanto pretensioso, de fato é. E a gente conseguiu chegar nos slides 36, 37, de quase 120. Então eu vou correr alguns slides rapidamente no programa de hoje para a gente fazer a segunda parte para dar continuidade ao tema que já foi tratado. Então eu vou pedir para o Felipe Poi colocar os slides, o título... então você já está no slide 37, é isso? Tudo no universo, quer dizer, antes de chegar, pode voltar um pouquinho aqui, eu vou fazer um preâmbulo aqui, o Felipe. Nós falamos que tudo no universo tem vibração, nós falamos dos axiomas, né, que é uma premissa aristotélica, falamos de Hermès, do Trimegistro, falando que nada disso está parado, tudo se move, tudo vibra, segundo Hermès Trimegistro. Uma das 7 leis universais de Hermès fala exatamente isso, que explica as diferenças entre as manifestações de matéria, energia e mente e espírito. Matéria, energia, mente e espírito no compasso quaternário, em que há uma simples diferença de vibração. A diferença entre matéria, energia, mente e espírito é simplesmente uma diferença de vibração. Nós falamos na oportunidade que nada está parado, tudo vibra no universo, também um princípio de Hermès.
desde que o todo puro espírito vai densificando, vai reduzindo a vibração para que o princípio energético universal da cosmogênese saia do espírito e vire matéria. É uma frase maravilhosa que eu coloquei na chamada do nosso programa: aquele que compreende o princípio da vibração alcançou o cetro do poder. Aquele que compreende o princípio da vibração alcançou o cetro do poder. Fizemos uma analogia, lembramos do Evangelho de João, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando se fala verbo, se fala palavra, se fala som. Som tem vibração, a minha voz, a sua voz, as emissões aí do seu tablet, do seu computador, do seu celular, tudo isso tem uma vibração. Aí falamos da densificação, falamos dos 4 ramos de conhecimento: ciência, filosofia, artes e religião, como a base da pirâmide. Falamos do conceito de saúde, das poções mágicas dos índios antigos, dos hindus antigos, às agulhas, dos óleos essenciais aos produtos químicos, das orações aos produtos frequenciais. Mostramos imagens de índios, da Índia, da China, da medicina ayurvédica, dos meridianos chineses, falamos da Idade Média, falamos como a ciência médica acabou se perdendo quando assumiu a física clássica, né, com 2 grandes pensadores cientistas, Isaac Newton e René Descartes, né? Descartes aí deu um raciocínio muito newtoniano e cartesiano, em que se tenta se explicar a saúde e a matéria e a doença por intermédio de física. Falamos de Einstein, que energia é igual massa vezes velocidade da luz ao quadrado, que em tese, que não foi nunca comprovada essa fórmula de Einstein, mas que em tese, se você pegar qualquer tipo de substância de matéria, colocar na velocidade da luz, ela obviamente vai se transformar apenas em energia. Falamos de quântica, né, da física quântica, da mecânica quântica. Falamos de Max Carl Ernst Ludwig Planck, o pai da física quântica, pai da física quântica, prêmio Nobel de 1918. O pessoal ainda acha que física quântica é uma coisa recém-inventada, moderna, mas na verdade não é isso. Está aí o Planck, Max Carl Ernst Ludwig Planck, ele viveu entre 1858 e 1947, como está aí no slide. Ele é um físico alemão, considerado o pai da física quântica, prêmio Nobel da física em 1918. Muito bem, o que fala a teoria do quantum? A lei descreve uma troca de energia entre corpos. Segundo Planck, essa transmissão se dá através da permuta de pacotes discretos. Pacotes esses denominados de quanta. Aí está o slide explicando do Planck explicando que essa troca de energia de pacotes discretos significa física quântica. E aí a gente faz uma analogia. Isso, quem falou? Eu estou falando. Ninguém falou, eu estou falando. Não sei se isso é correto ou não, eu não sou físico, mas eu, como acupunturista, entendo que num meridiano entre um ponto e outro tem um fluxo de energia. Então é como se fossem lagos e um rio percorrendo. Lagos, rio entre os lagos. Meridiano, pontos de acupuntura entre nesse meridiano. Então, com certeza, há uma discreta troca de energia entre esses pontos de meridiano, entre esses lagos. Há troca, sim, de pacotes energéticos. Portanto, a física quântica explica a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, e a medicina tradicional chinesa está, obviamente, ligada também com a física quântica. Obviamente que está, né? Porque se a física quântica explica a origem do universo e a manifestação da energia, e a acupuntura e a medicina tradicional chinesa trabalham com esses conceitos, obviamente que eles estão intrinsecamente ligados.
Uma das coisas mais importantes que o Planck falou também, que deixou a gente uma ferramenta bastante importante da quântica, é que ele se referiu à consciência, que a consciência se baseia sempre nas escolhas do mundo relativo, que nós estamos, todos nós, no mundo relativo, obviamente. Nós estamos tanto quanticamente quanto no mundo físico relativo, nós somos os dois, né? Estamos os dois vivendo ao mesmo tempo. A gente tem que basear a nossa vida, o nosso futuro, o nosso presente, o nosso futuro nas escolhas. Eu tenho várias oportunidades e várias opções. Quando eu faço uma escolha, as outras necessariamente são descartadas, né? Eu posso ir fazer uma viagem para Portugal ou eu posso ir para a França. Quando eu faço uma decisão, quando eu faço uma escolha, as outras demais, Dinamarca, Alemanha, China, Ásia, qualquer país da Ásia, o Egito. Quando eu faço a escolha de um local, de uma viagem, as outras demais estão descartadas. Foi no ano de 1944, já perto de sua morte, do seu passamento, Max Planck chamou de matriz a criação das possibilidades das escolhas. Em outras palavras, é o próximo slide, Felipe, a consciência se baseia nas escolhas de um relacionamento perfeito, de abundância, da cura do nosso corpo físico, da cura dos corpos daqueles de quem amamos e etc. Tem uns termos da terminologia quântica que eu acho bastante interessante. Tudo baseado em Planck até agora, tá? Energia da luz quantizada e mecânica quântica, onde ele fala exatamente o que a gente estava comentando agora. Nada pode ser medido pela quântica. Você imagina os físicos clássicos. Nada pode ser medido, tudo são probabilidades. O elétron tende do núcleo à descontinuidade. A partícula no tempo e determinada posição é apenas uma ilusão, porque a quântica busca a função de onda. Campo que conecta tudo é uma matriz, é uma não localidade. Antes de se manifestar é essa não localidade. E quando ela se manifesta, ela pode se manifestar em partícula ou em onda. Ou seja, energia enquanto onda e partícula enquanto matéria. É o que o pessoal da física quântica fala em colapso, né? Colapso de onda. O que é o colapso de onda? Está na onda, ainda está no mundo espiritual, energético, né? Ele não está ainda realizado. É como se fosse uma ideia, como se fosse um plano, como se fosse um projeto. Eu vou construir uma casa. Eu tenho a ideia desta casa que será desta maneira. Será de madeira, terá 3 andares, terá piscina, churrasqueira, enfim, jardim, pomar. Eu estou criando essa casa no não localidade, num lugar que ainda ela não existe. É um projeto. Aí eu começo a desenhar isso, até eu contratar os pedreiros, né, o engenheiro para fazer os cálculos da resistência de materiais, quanto é que vai de material, comprar o material e começar a construção, né? O mestre de obra, os pedreiros que vai controlar, o mestre de obras vai controlar os pedreiros, né? Quer dizer, tem o arquiteto que vai desenhar, tem o engenheiro que vai calcular, tem o mestre de obras que vai contratar os pedreiros para começar a construção. É como se fosse o plano da casa onda e a construção da casa como partícula. Então a gente fala que colapsa a onda é exatamente isso, quando realiza, quando se materializa a função de onda. É muito interessante esse conceito que é quântico. No próximo slide a gente fala sobre partícula e onda. Física quântica tende a acabar com a dualidade, onde a partícula prova que tudo é onda e partícula, e pior, ao mesmo tempo. Não é que uma hora é partícula, outra hora é onda. A física quântica fala que tudo é partícula e onda ao mesmo tempo. Equivale, segundo eu penso, ao conceito do taoísmo, o Tao dos chineses, onde há a integração sempre de yin e yang. Ambos estão manifestos sempre
conjuntamente, o yin e o yang. Esse fato, né, de que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo acabou tirando o sono dos físicos clássicos, obviamente. De repente você checa, você questiona e vai ao contrário do que tudo que eles falaram até hoje, tirou o sono da física e dos físicos newtonianos. Porque a física quântica, os newtonianos falam que é possível prever o futuro de um objeto sabendo a massa e a posição no espaço, ou outras propriedades pré-definidas. Quer dizer, esse elétron está aqui, está funcionando aqui, ele está indo para lá, tem este caminho, então eu consigo identificar o que vai acontecer. Isso os físicos clássicos, os físicos newtonianos. Até que surge Heisenberg. Nunca, olhem só o que Heisenberg fala, nunca saberemos a exata posição das coisas. Nunca saberemos a exata posição das coisas. Nunca saberemos onde os elétrons de um átomo estão exatamente. Nunca. É algo estranho, mas é verdade. Heisenberg colocou essas frases de uma maneira muito categórica, muito imperativa. Porque quando você acha, achei o elétron, já não está mais ali, né? O fato de você olhar, no segundo seguinte, ele já não está mais lá. Ele pode se voltar para ser onda, ele desaparece, e ele pode colapsar em outro local, em fração de segundo, e segundos quânticos podem ser ao mesmo tempo. Isso é uma coisa fantástica e que funde a cabeça de muita gente. Princípios e leis fundamentais da dualidade onda e partícula ao mesmo tempo. Para explicar isso, da partícula de onda e partícula ao mesmo tempo, nós temos no slide dos fachos de luz exatamente esse. No facho de luz abaixo, quando você tem uma passagem apenas por um orifício, a gente vê do lado direito aí a luz passando por este facho e criando, né, se refletindo de uma maneira condensada, né, de uma maneira super... É condensada mesmo, essa é a melhor palavra. Ela está como se fosse chapado, né? Luciane Ribeiro, posso escolher, tenho a consciência, gratidão. Laércio, Patrícia, excelente tarde a todos de Campina Grande, Paraíba. Sejam todos bem-vindos, obrigado pelos comentários. Vamos juntos sempre. Estão aqui curtindo os comentários do nosso programa de hoje. Então, embaixo, como eu estava dizendo, está chapado, está fixo. Quando você sobe para o facho, mesmo o facho de luz, para dois orifícios, você percebe que cria luz e sombra, luz e sombra, luz e sombra, nesse particularmente, parece uma zebra, né? E que é exatamente isso, onde está a luz tem a partícula e aonde está a sombra está a onda. Onda e partícula, onda e partícula. Pela dupla fenda em cima, você comprova que há luz e sombra ao mesmo tempo, e embaixo você vê apenas o mundo relativo, a luz chapada quando passa por uma fenda única. Então a teoria da dupla fenda é exatamente isso que comprova na prática que há onda e partícula simultaneamente. Embaixo você vê só a partícula e em cima, nessa zebrada, você vê onda e partícula, onda e partícula. Há slides, no próximo slide, Felipe, há elétrons que inclusive somem, é o que eu disse agora há pouco, somem de um lugar e reaparecem em outro local, como se fosse um teletransporte. Não dá para ver o caminho que ele percorre e nem o caminho que ele seguiu para simplesmente aparecer, sumir de um local e aparecer em outro. Quer dizer, isso hoje a física comprova isso. É uma coisa que é uma teoria, é uma coisa que parece um tanto quanto sonhadora, parece um tanto quanto uma viagem, né? Mas, na verdade, hoje se comprova que o elétron desaparece aqui e aparece em outra sala. Desaparece aqui da TV Guarulhos, aparece na TV
sei lá, qualquer TV que você queira que apareça. Aparece, ele desaparece e aparece em outro local. E não teve nenhum trajeto, não teve um caminho, não pegou metrô, nem ônibus, nem nada disso. É absolutamente fantástico. Luz elétrica, massa. A gente sabe, a física fala que o aço aquecido pode emitir cores diferentes. Com a elevação da temperatura, a energia térmica se transforma em energia luminosa. Então, mais energia de cor vermelha tendendo a ultravioleta, só que isso não é confirmado. A radiação na forma de luz, que se pensava isso, inclusive na época de Einstein, se mostrou uma teoria falsa. A radiação não é emitida continuamente, mas em pacotes descontínuos chamados quanta. A quantização de energia é como você pegar um borrifador de água, né? A água fluir em gotas. Tem uma constante, isso que é de 6,62 joules. Como você borrifa aquela borrifador, né? Tem aquele jato de água que parece que a água some. E todas as águas, todas aqueles pontinhos de água, aquelas, né, fagulhinhas de água, sei que fagulhas é de fogo, né? Mas enfim, cada pequena gotícula tem, levando em conta a teoria dos fractais, toda a informação da água como um todo. É como se a gente pegasse uma gota do oceano, tem naquela única gota do oceano todas as propriedades do mar, do oceano. Imaginem só, né? Se você pegar uma única gota do oceano, do mar, ele tem todas as propriedades naquela gota, essa teoria dos fractais. E aí como é que a gente traz isso para a saúde, para o corpo, para a nossa qualidade de vida e bem-estar? Vocês falam-se em vários números em relação à quantidade de células. Escolhi uma delas aqui, que é 100 bilhões de células. Nós temos 100 bilhões de células. Cada uma delas tem aquela gotícula, que, a exemplo da gotícula do oceano, tem toda a memória do nosso organismo como um todo. Essas células, cada uma das 100 bilhões de células, cada uma delas reage, tem 100 milhões de reações por segundo. Olha o computador que nós somos fisicamente, hein? Animados, obviamente, por um corpo elétrico, um corpo etérico, que a gente já viu, né? Nos 7 corpos, né? Corpo físico, corpo etérico, corpo emocional ou corpo astral e corpo mental. Sem contar a tríade superior, que é o mental abstrato, o corpo búdico e o crístico ou átmico, né? Que é a trindade superior. Nós estamos falando aqui do corpo físico, aqui do primeiro. 100 bilhões de células, cada uma delas tem 100 milhões de reações por segundo. E cada uma dessas reações ela é obviamente percebida pelo corpo todo. Porque cada uma delas tem ciência do que acontece com as demais. Dá para imaginar isso? Eu vou repetir esses números para a gente saber a grandeza desse enorme computador que é o nosso corpo físico. Nós temos 100 bilhões de células, cada uma dessas células tem 100 milhões de reações por segundo e cada uma destas células tem ciência, ou seja, sabe o que está acontecendo com as demais, com as outras células. Você sabe como é que isso se dá? Como é que se dá para a consciência disso tudo? Por intermédio de fótons. Estou na audiência, Joel Alves, seja bem-vindo, Joel, também, mais uma vez, grato pela sua Buenas Hakim, Kakur Siouf, muito grato, Kakur. Cada célula sabe o que está acontecendo com as demais células do organismo como um todo por intermédio de um impulso de fóton. O fóton é uma unidade de energia elétrica, mas de luz,
de baixíssima voltagem, de baixíssima quantidade de energia mesmo, e em que ocorre quando os elétrons se modificam de camadas. KLMNOP, são as camadas grandes dos elétrons, tem a SPDF, que são as camadas menores, e a quântica estuda ainda as subpartículas, neutrinos e etc. Então, essas mudanças de local de ondas, de faixas de camadas, quando o elétron salta ou retorna, principalmente quando ele salta, ele emite um pequeno impulso de luz, de fóton, que é a menor quantidade de luz que se pode medir. E por intermédio da fotônica, da biofotônica, isso os russos são grandes nisso, Korotkov, né? O Frederick Alexander Popp, são os grandes pesquisadores dessa questão da biofotônica. Inclusive existem até aparelhos da BioWell que fazem foto dos 10 dedos, e essa foto é uma Kirlian, não é Kirlian, é mais do que uma Kirlian, mas é como se fosse aquele halo de luz dos 10 dedos, dá para você fazer um grande diagnóstico das pessoas. Eu já fiz o curso, nós temos alguns programas Salutes da biofotônica, da BioWell, falando desse sistema, que fotografa os biofótons dos 10 dedos. E, na verdade, nosso corpo todo emite biofóton o tempo todo. E as células se reconhecem por intermédio do padrão da biofotônica. E não é maravilhoso isso? Eu acho fantástico. Aí a gente passa para o próximo slide falando em que 2 minutos para terminar, meia hora de São Paulo. Vamos então interromper nesse momento para anunciar os nossos cursos da Nova Ciência. O próximo será dia 29 e 30 de junho, aqui no Hotel Pestana, em São Paulo, que pode ser tanto presencial quanto online. Será um curso maravilhoso que estou esperando há bastante tempo, que é microscopia de campo claro e campo escuro, que é absolutamente maravilhoso. E que prova tudo isso, tá? A microscopia de campo escuro tira o sangue naquele momento, coloca no computador, ele tem um fundo preto, e você pode ver as hemoglobinas ali, se estão empilhadas, se não estão, se tem bactérias, se tem vírus, se tem lixo, se está oxidado ou não. Ó, conhecendo o equipamento, montando e alinhando, utilizando os microscópios, diferença entre campo claro e campo escuro. Veja o GC do curso Nova Ciência, por favor, Felipe. O estresse oxidativo, visualização das funções orgânicas, pleomorfismo de Béchamp e o monomorfismo de Pasteur, ciclogenia, terreno biológico. Como eu disse, 29 e 30 de junho, as informações, matrículas pelo 95687-3904, que é esse telefone que está aqui, 95687-5835 ou 3904-9832, operadora 11. 3904-9832, 95687-5835. Vamos aproveitar e colocar os GCs, já que nós paramos aqui, por favor, Felipe. Os GCs das nossas mídias sociais, loja virtual, loja.jcbaldan.com.br. Na nossa loja a gente vende todos os produtos e equipamentos que utilizamos nos nossos consultórios. Tem o PC Zapper, tem o Hidrovitalis, tem o ProSync, tem o gerador de prata coloidal, tem todos os produtos que a gente acaba utilizando e trabalhando no nosso consultório. Tem mais? Tem o site www.jcbaldan.com.br, tem as mídias. O WhatsApp para marcar a consulta comigo é o 977192266, 977192266, e tem também as mídias sociais, @jcbaldan.acupuntura no Instagram e no canal do YouTube, onde está este programa Salutes e todos os demais. O João Carlos Baldan, que é meu nome, e o canal Além de Agulhas. Nesse momento eu agradeço a oportunidade e a tua audiência do programa de hoje. Me despeço do público de São Paulo, da TV aberta, canal 9 da NET, e convidando o telespectador para nos acompanhar toda sexta-feira na TV Guarulhos, no canal 3 da NET, ou por intermédio do aplicativo TV Guarulhos, ou pelas páginas do Facebook, João Carlos Baldan, e também da TV Guarulhos, todas as sextas-feiras, a partir das 14h30.
Muito bem, hoje nós estamos falando na TV Guarulhos, também com a primeira meia hora transmitida para a TV aberta em São Paulo, sobre os reais fundamentos das medicinas ancestrais e da medicina integrativa. E nós estamos falando por que a gente acredita que existe esse elo de ligação entre essas medicinas tão ancestrais quanto a medicina chinesa, que tem registro de pelo menos 5.000 anos atrás, assim como a tibetana e a ayurvédica também tem este mesmo tempo, e que elas obviamente acabam comprovando a física quântica, e a física quântica acaba explicando de uma certa maneira essas medicinas ancestrais, porque a física quântica ela é baseada na explicação energética e eu diria até espiritual do próprio universo, da concepção do universo, e dentro desta concepção universal a existência, a construção, a evolução do gênero humano dentro desta trajetória universal. Existe uma grande construção universal e desta construção universal tem um capítulo em especial que é a geração, o crescimento e o desenvolvimento do homem. Na verdade, todos os gêneros estão sendo passando por evoluções, né? O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal. Nós não compartilhamos da concepção que eu julgo ridícula de que o homem é um animal racional. Se ele é racional, ele não é animal, porque o animal não raciocina. Então ele é um outro reino. Na verdade, pelas tradições que a gente estuda, pelas religiões, pelas tradições, pelas filosofias que estudamos, o ser humano, na verdade, é a síntese dos reinos anteriores. Porque nós temos em nós o reino mineral, basicamente todo o esqueleto ósseo, né? Todos os ossos são o reino mineral em nós. Temos o sistema neurovegetativo, que equivale ao reino vegetal, que é um sistema autônomo, sistema nervoso autônomo, né? Principalmente aqueles que não necessitam de nossas decisões para que funcione, a saber, a respiração, o processo digestivo, batimento cardíaco, a circulação de sangue, circulação de linfas, o processo digestório, né? Que é totalmente inteligente, né? Você imagina que você se alimenta com vários tipos de alimentos e tem um sistema muitíssimo inteligente, mas é autonômico, que é no sentido de separar o que vai gerar músculo, o que vai gerar linfa, o que vai gerar sangue, o que vai gerar tendão. Então a gente tem capacidade de... Esse sistema digestivo, embora automático, embora autônomo, ele é absolutamente inteligente e equivale ao sistema vegetativo ou o reino vegetal em nós. E o reino animal são nossas emoções, né? Todos os animais têm emoção, sim, como nós também temos as emoções. Mas temos algo maior, que além das emoções, nós temos a mente, né? A mente, o mental, que o animal não tem. O animal pode ter um germe de parecer um tanto quanto inteligente, mas ele assume comportamentos repetitivos, ele não chega a ter um raciocínio, ele ainda está ligado ao que chamamos de alma-grupo, né? Onde as matilhas, os grupos de animais têm um comportamento muito semelhante. A ciência explica muito bem isso, né? Que aquela matilha, aquele grupo tem um comportamento muito parecido, parece que é uma alma-grupo mesmo, né? Aqueles pássaros todos voando, né? Eles falam, nossa, olha que lindo, parece uma coisa só, né? São vários pássaros que fazem sempre o mesmo movimento. Quer dizer, não tem, né, uma corneta, não tem plano de voo, né? Tem um engenheiro lá que fala, opa, agora para a direita, ou agora para a esquerda. Não, é uma alma que está tendo um comportamento único de vários indivíduos, né? Muito interessante. Chama-se isso de alma-grupo. É uma alma composta de vários seres, né? O homem tirou isso, né? Quando veio a inteligência, por intermédio do ego, da construção do ego, que faz com que eu me separe do todo, né? Eu sou diferente do todo, eu tenho uma consciência individual. Foi absolutamente importante, num determinado momento do desenvolvimento do ser humano,
mas o egoísmo, que é o exacerbar dessa questão do ego, é uma coisa muito desagradável, né? Hoje sabe-se que, embora eu seja separado do grupo, eu tenho que combater o egoísmo e ser mais fraterno, mais colaborativo, cooperador, né? Operar e cooperar com os demais. Mas eu tenho a consciência egóica, eu tenho minha consciência separada do todo. Então não tem nada a ver com, nós somos animais racionais. Isso é uma coisa ridícula, né? Totalmente fora de propósito, totalmente, enfim, é ridículo. Bom, estamos falando aqui da troca de pacotes energéticos. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui na nossa página. Os mais relevantes estão aqui. Excelente tarde a todos. Laelson, Luciane, se vocês tiverem o Cacur. Fiquei sabendo do Cacur, o que é Hakim. Buenas Hakim. Hakim é se não me engano, o Cacur é o médico sábio, se não me engano. Que é uma referência, obviamente, de grande monta, do qual fico muito lisonjeado e não sei se eu chego a merecer tamanho comentário. O próximo slide, então, fala da quanta e dos pacotes, em que eu, particularmente, faço a associação de que se há uma troca discreta de energia por intermédios de pacotes energéticos entre pontos diferentes, nada faz me pensar de maneira distinta ou diferente de que os meridianos de acupuntura são... ele tem uma trajetória onde ocorre, neste trilho, uma discreta troca de pacotes energéticos, como fala a quântica. Se a quântica fala isso na constituição do próprio universo, se na constituição do próprio universo está o homem, e na constituição da medicina tradicional chinesa estão os meridianos com os seus pontos, obviamente é uma questão de raciocínio, né? Não é nem mágica e nem forçação de barra, né? É uma questão macro do universo para o micro, que é o próprio homem, vamos lá, olha lá, o Evandro morre de rir, né? Quando eu começo a querer achar onde está o slide, né? Aqui. Agora eu acertei. Semana passada eles morriam de rir, né? Porque eu estava procurando slide para cá, para lá. Agora eu achei, é aqui. Isso, aqui. Então, aí estão os meridianos, onde há essa troca de energia por intermédio dos meridianos. No próximo slide a gente fala dos 5 elementos: madeira, fogo, terra, metal e água. E no slide seguinte, como é que se dá essa complexa relação entre esses elementos, onde há o ciclo de geração, a madeira gera fogo, fogo gera terra, terra gera metal, metal gera água, água gera madeira, e os ciclos de repressão, né? A madeira esgota a terra, do verde para o amarelo aí, o amarelo, que é a terra, esgota a água, que é o azul ali embaixo, a água apaga o fogo, que é o azul subindo para o vermelho, o vermelho derrete o metal, que é o vermelho descendo para o branco, e o metal corta a madeira, que é o verde. Ou seja, um ciclo. Pode voltar aqui para mim, Pedro, por favor? É um ciclo de um equilíbrio maravilhoso entre a geração, que chama-se regra mãe e filho, em que um gera o outro, e o ciclo de repressão, que é avô-neto, né, que seria que o avô teria a ser responsável pela educação por intermédio da repressão. A gente pode falar repressão no sentido de polícia, do OICOD, não é isso. Repressão no sentido de conter. Porque se não conter, há um excesso. Você imagina, gerar. Se fosse assim, a gente viraria, né, monstros, né? O homem sempre crescendo. Né? É o ciclo de repressão dessa energia que há uma contenção. E o equilíbrio entre gerar e conter, entre os elementos, é que se promove a saúde. A acupuntura trabalha com isso. Gerar e conter cada um dos elementos. Cada elemento tem uma víscera e tem um órgão, né? A saber, madeira, fígado e vesícula biliar. Fogo, coração, circulação e sexualidade.
coração e intestino delgado. E duas funções, circulação e sexualidade, e triplo reaquecedor. Um yin, outro yang, sempre. Onde tem yin, tem yang. Onde tem homem, tem mulher. Então é coração e intestino delgado. Coração é o órgão, intestino delgado é a víscera. E duas outras funções, circulação e sexualidade, que é yin, e triplo reaquecedor, que é yang. Aí depois temos terra, baço, pâncreas, os dois órgãos é um meridiano só, yin, e estômago, que é víscera, yang. Aí vamos para a água, bexiga, yang, e rins, que é yin. E aí vamos para o metal, pulmão e intestino grosso. Pulmão é órgão, embora seja também oco, né, mas é yin. E o intestino grosso é víscera. E aí volta para a vesícula e fígado biliar, que é madeira. Então, cada um dos elementos tem yin e yang, órgão e vísceras, e todos esses órgãos e essas vísceras se relacionam por intermédio de geração e repressão. Quando há desequilíbrio entre essas duas grandes funções de geração e repressão, um órgão tende, ou víscera, tende a ficar trabalhando demais, enquanto que o outro trabalha de menos, e aí há o que a gente conhece pela medicina tradicional chinesa como patologia, né? Excesso de vesícula geralmente tem muita enxaqueca, excesso de estômago pode dar uma gastrite por excesso de secreção de material ácido para digestão, ou insuficiência que dá indigestão, e aí por aí vai. Aí tem uma série de diagnósticos, de possibilidades e tal, e obviamente tratamento. E a gente com agulhinhas mágicas, né, trabalhamos no reequilíbrio energético por intermédio desses órgãos e funções para restabelecer a saúde. Aonde que a acupuntura e os pontos de energia se unem à física quântica? Numa coisa: energia. Física quântica explica a saúde do ponto de vista energético, portanto, vibração, e a acupuntura trabalha com agulhas no corpo físico de maneira a modular o campo energético e aí sim obter a saúde. Tem uma palestra que eu preparei sobre alquimia medieval, levando em consideração os alquimistas da Idade Média, que se escondiam da polícia local, da Santa Inquisição, que botou muita gente na fogueira, porque eles eram místicos, né? Eles buscavam transformar chumbo em ouro, né? Visando... Isso é uma balela, é um papo furado, é papo para boi dormir, para enganar a Santa Inquisição e a polícia, né? Porque os laboratórios alquímicos, na verdade, eles são muito mais internos, interiores, do que externos. Você pode até utilizar um laboratório na sua prática física, mas enquanto eu estou ali esquentando um determinado material, esfriando, juntando um outro, separando o outro, né, nos processos alquímicos da Idade Média, na verdade, eu estou trabalhando tudo isso internamente, né? O laboratório alquímico somos nós mesmos. Aliás, né, ao nos alimentarmos, respirarmos, praticar exercício, ter determinados pensamentos e emoções, nós somos constantemente um laboratório alquímico em atividade, totalmente em atividade. Totalmente em atividade. Nós temos fogo, temos água, temos separação de materiais, temos emissão de respiração, emissão de gases, de odores e etc. Nós somos um laboratório alquímico em constante mutação, né, em constante trabalho. E aí nessa palestra sobre os alquimistas medievais, que eram sábios, que eram iniciados nos mistérios, que se escondiam do todo e utilizavam essa balela de transformar chumbo em ouro como uma figura muito simbólica e importante. Porque o que é transformar chumbo em ouro? Chumbo, em tese, é um metal muito pobre, chulo e abundante, enquanto o ouro é algo rico, raro e
buscado, né, de grande valor agregado. Então, quando eu falo que eu estou buscando a transmutação de chumbo em ouro, eu quero dizer que eu estou transmutando os meus aspectos físicos e materiais em algo mais luminoso e poderoso, né, que é a minha consciência espiritual, né, que é a busca de todos, deveria pelo menos ser, né, como uma das coisas mais importantes que a gente deve objetivar na vida, né, saber quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, quais são os meus dons, como é que eu faço para exercitar isso, para colaborar para toda a evolução de toda a humanidade. E essa é a busca da transmutação do chumbo, né, dessa simples feixe de energia biológica transforma no nosso corpo, em transformação para a nossa própria consciência. Os alquimistas medievais sabiam disso e falavam, se encontravam em escolas praticamente secretas, onde faziam naquele forno ali as experiências alquímicas de metais para sair do chumbo e buscar o ouro. Tem vários deles, muito sábios, textos maravilhosos, entre eles os mais importantes é o Paracelso, né? Realmente fabuloso os textos dele. E aí, nessa palestra, eu faço uma associação com a alquimia chinesa. Por incrível que pareça, nos anos 2000 antes de Cristo, tem textos, 1748 antes de Cristo, tem textos maravilhosos sobre a alquimia chinesa, sobretudo do ponto de vista biológico e do ponto de vista de meridianos, que além das 10 funções orgânicas, nós temos outros 2 meridianos que são ligados às funções, chamado vasoconcepção e vasogovernador. Eu não quero entrar na questão filosófica do vasoconcepção e do vasogovernador, porque exige algo, primeiro, de que talvez eu não tenha nem tanta capacidade filosófica ou conhecimento oriental suficiente para tanto. Mas eu gostaria de deixar claro que o vasoconcepção é muito interessante, porque é como se ele tivesse ligado desde a primeira concepção, o próprio nome fala, né, vasoconcepção, desde a junção do gameta masculino com o gameta feminino, com o espermatozoide e o óvulo, a partir do momento que eles se unem, começa daquelas células troncos, começa a especificação dos órgãos, né? Essa célula vai virar fígado, essa aqui vai virar olho, essa aqui vai virar vesícula, essa aqui vai virar osso. Imaginem a inteligência que tem por trás de um aglomerado de 3, 4 células idênticas a construir um corpo com todas as suas funções. A inteligência que há por trás disso. E o vasoconcepção, que é essa área ventral, que vai da área genital até o cérebro, é pela parte ventral, é o chamado vasoconcepção, ele tem vários pontos que a gente utiliza na acupuntura, chamado vasoconcepção, estaria muito ligada a essa especificação das células para a constituição, para a construção do corpo físico e seus órgãos, as suas vísceras e as suas funções. Esse é chamado vasoconcepção. E na parte posterior, na parte anterior, melhor dizendo, nas costas, né, começando no cérebro, desce até a genital pelas costas, é chamado vasogovernador, né? O vasoconcepção e o vasogovernador, linkando os 2 polos geradores do homem. Quais são os polos geradores do homem aqui? Vocês sabem me dizer? Vocês podem me escrever aqui na nossa página do Facebook. Não dá tempo de esperar. Quando não dava certo, o rei mandava cortar a cabeça do alquimista. Muitos é verdade. Quando não dava certo, o rei mandava, inclusive
os que faziam, que tratavam da saúde do rei também, né? Quando não acertavam dele ou da família, os alquimistas dançavam, os médicos dançavam, os conselheiros dançavam e etc. Mas voltando aqui à alquimia chinesa, vasoconcepção na parte anterior e o vaso governador na parte posterior, ligando os dois polos de criação no homem. A saber, não dá tempo de esperar. Dois? Dois já? Quando eu faço esse programa aqui, sempre acaba rápido. Eu não sei se eu falo muito, o tema é bom ou realmente acaba mesmo cedo. É o próximo slide, Pedro Poi, em que há dos dois polos de concepção. É a mente, eu crio com a mente e eu crio com a área genital, os órgãos sexuais. São os dois polos de criação. E o próximo slide fala exatamente isso, o Poi, é o slide 48. Em que tem a ligação dos dois vasos aí, é o VC, e aí tem o fogo alquimista aí, ó, bem no meio desse, olha, o coração em cima, o sagrado coração, o Ker, que é o coração, e a área genital embaixo e o cérebro em cima. Então, este é a ligação do vaso concepção com o vaso governador. O próximo slide também fala isso, figura publicada, aí estou citando o livro Wei Sheng Shengzhi Zhu Mingzi, Tratado de Alquimia e Medicina Taoísta, o autor é o Zhao Bichen. Podemos picar pontos que possam auxiliar a fechar o circuito da pequena circulação que é associada aos métodos, sobretudo de respiração e fixação da consciência em determinados pontos corporais, podendo se destacar os pontos de acupuntura, que eu não vou falar isso hoje, por conta do nosso tempo corrido. Pode passar esse slide, por favor? É o VG20, VC1, VG7, VC12 e VC17. São pontos que a gente utiliza, inclusive, no tratamento da acupuntura. Vamos finalizar o programa com 7 corpos, por gentileza. É o quadrado mais o triângulo, que eu me referi agora, só para explicar. O corpo físico está ligado ao corpo etérico, o corpo astral ou o corpo emocional, do lado esquerdo do seu vídeo, do seu monitor, e mental concreto do lado direito do seu monitor. E aí, como eu falei, a tríade superior ligada aos aspectos espirituais do espírito do homem, é o Atman lá em cima, o crístico, né, o corpo crístico, o Atman, o búdico e o mental abstrato. O búdico e o mental abstrato estão ligados diretamente com a questão espiritual no homem. Pode voltar aqui, Felipe. Eu quero agradecer a todos pela audiência desse programa. Nós demos continuidade e, por incrível que pareça, né, nós fizemos a segunda parte do nosso programa e nós estamos na metade, na metade das explicações aqui, porque, na verdade, são 102 slides e a gente chegou no 51. Nós, quando tivermos uma outra oportunidade, nós vamos falar, inclusive, vamos dar continuidade a esse tipo de assunto aqui, porque, na verdade, é uma grande palestra aqui. A gente vai dar continuidade para fazer as ligações dos aspectos da física quântica, da mecânica quântica, da saúde quântica com a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, que é a área que eu conheço um pouco mais em relação às medicinas ancestrais. A gente vai falar do sistema parasimpático, do sistema simpático, dos órgãos, das vísceras, quais são os movimentos e etc., baseados nesse raciocínio da física e da mecânica quântica. Eu agradeço a todos pela audiência, pela assistência. Segunda-feira estaremos na UTV, vamos falar sobre câncer. Eu vou entrevistar um médico que escreveu um livro bastante grande, eu ainda não recebi. Doutor, eu não tenho o nome dele aqui agora, mas é na UTV, 14 horas na segunda-feira. E na próxima sexta, às 14h30, estaremos aqui novamente. Toda sexta, 14h30 aqui, 14 horas na UTV na segunda. Todas podem ser assistidas pelo canal do YouTube João Carlos Baldanha, além de Agulhas, onde tem todos os programas Salutes nesses 10 anos de existência na UTV e aqui já há uns 4, 5 meses. Aqui estão os canais
Eu agradeço a todos pela audiência, agradecendo ao Felipe Poi por pilotar nosso Twitter, né? E desejando a todos um excelente final de semana e até segunda, e até sexta, e até segunda, e até sexta.